Imagine a situação. Você está diante de um homem que olha para você como se fosse a única pessoa no planeta. Você sente a presença magnética dele no instante em que ele entra na sala. A química é inegável, mas quando você manda uma mensagem, ele demora horas para responder. Quando você tenta se conectar emocionalmente, ele se afasta e sua mente se enche de perguntas. Será que ele gosta de mim? Eis a verdade que ninguém lhe contou. Esse comportamento contraditório, essa oscilação, essa turbulência emocional que você sente, não acontece porque ele não se importa com você. Pelo contrário, esse homem está travando uma batalha invisível, uma guerra entre o desejo profundo de estar com você e um medo primitivo enraizado em seu sistema nervoso. Sou Andréa Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Hoje você vai aprender a ler os sinais que ele não consegue esconder, por mais que tente. Porque quando um homem tem medo de se apaixonar, seu corpo fala uma linguagem que suas palavras negam, e essa linguagem é impossível de fingir. O que realmente acontece? Deixe-me perguntar algo. Quantas vezes você interpretou o silêncio de um homem como desinteresse? Quantas vezes você pensou que a distância dele significava que você não era especial o suficiente? Vou lhe contar algo que observei ao longo dos anos trabalhando com homens e mulheres. A maioria dos relacionamentos que poderiam ter sido extraordinários são destruídos não pela falta de amor, mas pela falta de compreensão. Para você, como mulher, apaixonar-se pode ser como um amanhecer radiante, algo que você quer compartilhar, conversar e explorar. Seu cérebro libera ocitocina em grandes quantidades, o hormônio da ligação. Seu sistema nervoso se sente seguro na intimidade emocional. Mas para muitos homens, especialmente aqueles que já foram magoados, apaixonar-se é como um alarme de emergência. A amígdala dele, aquele centro primitivo do cérebro que detecta ameaças, se ilumina como se ele estivesse enfrentando um perigo real. A razão é simples, porém profunda. Para ele, se apaixonar significa se tornar vulnerável. Significa que agora existe alguém no mundo com o poder de destruí-lo emocionalmente. Isso não é fraqueza, é biologia, é sobrevivência emocional, os sinais que ele não consegue esconder. Quando um homem tem medo dos próprios sentimentos por você, ele não consegue escondê-los completamente. Seu corpo o trai, seu comportamento cria padrões. Existem sinais neurobiológicos, gestos involuntários, reações automáticas que revelam exatamente o que está acontecendo dentro dele. O problema é que você tem procurado os sinais errados. Você espera por declarações, palavras, confirmações verbais, mas a verdadeira mensagem está em outro lugar. Está em como ele olha para você quando pensa que você não está olhando, em como o corpo dele reage quando outro homem se aproxima, nos pequenos gestos inconscientes de proteção que ele faz. Vou ensinar você a ler essa linguagem oculta. Você vai entender por que aquele homem, que parece tão contraditório, está, na verdade, seguindo um roteiro emocional perfeitamente previsível. A grande ironia do amor masculino é esta: o homem que mais luta contra seus sentimentos é justamente o que mais o sente. Como o cérebro masculino funciona. Quando um homem se apaixona, seu cérebro libera uma combinação explosiva de dopamina, o hormônio da recompensa, juntamente com o cortisol, o hormônio do estresse. Você percebe o que isso significa? Seu corpo experimenta simultaneamente prazer e alarme, desejo e perigo, atração e ameaça. É como se seu sistema nervoso lhe dissesse: esta é a melhor coisa que já lhe aconteceu, e ao mesmo tempo isso pode destruí-lo completamente.
Some a isso sua socialização masculina. Desde a infância, esse homem aprendeu que demonstrar vulnerabilidade é fraqueza. Sua identidade masculina foi construída sobre os pilares da autossuficiência e da autonomia. E então, de repente, você aparece. Você com seu riso, que faz todo o sistema de recompensa do cérebro dele se iluminar. Você com esse jeito de olhar para ele que desarma todas as suas defesas. Você se tornou a única pessoa no mundo capaz de lhe causar dano emocional real. É aí que começa seu conflito interno. Por um lado, seu cérebro emocional está completamente viciado em você. Por outro lado, a parte racional está tentando desesperadamente manter o controle, avaliando riscos, calculando as probabilidades de dor. A verdade sobre o comportamento dele. Ele não está sendo deliberadamente cruel ou manipulador. Ele não está jogando com você. Aquela narrativa sobre homens que jogam não se aplica aqui. Este homem está genuinamente com medo. O medo desencadeia duas respostas automáticas: lutar ou fugir. No caso dele, a fuga é emocional. Ele se isola, se distancia, constrói espaços seguros onde pode respirar. E aqui está a cruel reviravolta. Quanto mais intensos forem os sentimentos dele por você, mais forte será o impulso de se afastar. É um paradoxo emocional perfeito. O homem que mais te evita pode ser justamente o que mais te deseja. Mas esse medo não é permanente, é uma fase de ajuste emocional. O cérebro dele está tentando reconciliar duas realidades contraditórias. Ele precisa da sua independência para se sentir ele mesmo e precisa de você para se sentir completo. Os 6 sinais inconfundíveis. Primeiro sinal, o olhar fixo. Quando o cérebro dele já te marcou como importante, o sistema visual automaticamente te procura. Observe, ele evita contato visual direto quando você fala sobre sentimentos. A amígdala está dizendo a ele que essa vulnerabilidade é perigosa. Mas quando você não está olhando, ele está te encarando, te estudando. Se você o flagrar nesse momento e ele rapidamente desviar o olhar, até mesmo corar, você acabou de capturar o sistema de recompensa dele em ação. Segundo sinal, ciúme disfarçado. Quando outro homem te faz rir ou se aproxima demais, observe a linguagem corporal dele. Mandíbula cerrada, ombros para trás, silêncio repentino, uma mudança de humor inexplicável. Ele pode, de repente, ficar frio com você ou encontrar uma desculpa para ir embora. A intensidade dessa reação é diretamente proporcional ao quanto você significa para ele. Um homem indiferente não reage. Um homem apaixonado e assustado fica em alerta máximo. Depois desse momento de ciúme, ele provavelmente se distanciará emocionalmente por horas ou dias. Por quê? Porque a intensidade do próprio ciúme o assustou. Ele percebeu o poder que você tem sobre ele. Terceiro sinal, o ciclo de aproximação e afastamento. Vocês passam um fim de semana incrível juntos. Há intimidade, risos, uma conexão profunda. E então, na segunda-feira, ele desaparece. Demora horas para responder. Suas mensagens são frias, distantes. Seu primeiro instinto é pensar: ele não gosta mais de mim. Mas a realidade neurobiológica é exatamente o oposto. Durante aquele fim de semana, o cérebro dele liberou quantidades enormes de dopamina e ocitocina, mas também aumentou os níveis de cortisol. Isso significa que o corpo dele está experimentando êxtase e alarme simultaneamente. Ele precisa de espaço para recuperar o controle. Quanto mais intensa a aproximação, mais espaço ele precisa. Quarto sinal, memória seletiva. Ele não diz "eu te amo", não faz grandes declarações românticas, mas se lembra de que você gosta de café sem açúcar. Lembra-se do nome do seu primeiro animal de estimação. Lembra-se de que você detesta coentro. Isso não é coincidência. Seu cérebro está involuntariamente priorizando o arquivamento de informações sobre você. Você já ocupa um espaço permanente em sua arquitetura neural. Quinto sinal, a contradição entre palavras e ações.
ele diz, mas não quero nada sério agora. Mas aí ele te ajuda com a mudança, conserta seu carro, se preocupa se você chegou bem em casa, traz sopa quando você está doente. Eis a profunda verdade: o homem mente com as palavras, mas nunca com as ações de proteção. Não dê tanta atenção ao que ele diz, observe o que ele faz. Sexto sinal: desajeitamento incomum. Se esse homem normalmente é confiante, mas quando está com você gagueja, deixa as coisas caírem, fala coisas sem sentido, você está vendo o cortisol em ação. Você o deixa nervoso porque você é importante demais para ele. Essa estranheza é especialmente perceptível em situações que envolvem intimidade física ou emocional. É uma prova biológica inegável do quanto você o afeta. A verdade mais profunda: um homem não tem medo de se apaixonar, ele tem medo de não ser suficiente para você. Essa barreira que você vê, essa distância que você sente, não é para te manter afastada, é para proteger o pouco controle que ele ainda tem sobre sua própria vulnerabilidade. Toda vez que ele se aproxima, seu cérebro grita: o que acontece quando ela finalmente me conhecer de verdade e decidir que não sou suficiente? Esse é o medo masculino primordial, medo de ser completamente visto e rejeitado. Desde a infância, esse homem aprendeu que seu valor está ligado ao que ele pode fazer, prover e conquistar. Mostrar fraqueza vai contra tudo o que lhe ensinaram, e então você aparece e desmonta todos esses pilares. Você o faz sentir coisas que ele não pode controlar, e isso o aterroriza. Se ele está lutando tanto contra o que sente, é porque o que ele sente é imenso. O medo é diretamente proporcional ao desejo. Um homem não constrói muros em torno de algo que não lhe importa. O que fazer com essa informação? Entender que ele está apaixonado, mas com medo, é apenas o primeiro passo. Você precisa saber como lidar com essa dinâmica sem assustá-lo ou perder sua dignidade. Primeira regra: nunca pressione. Quando você pressiona um homem assustado a confessar seus sentimentos, tudo o que você está fazendo é aumentar a ansiedade dele a níveis insuportáveis. A resposta automática dele é fugir. Em vez de pressionar com palavras, pressione com a sua energia. Seu comportamento, sua tranquilidade, sua vida plena, independente dele, gera mais movimento na direção dele do que 1000 conversas. Segunda regra: seja o porto seguro dele. Quando ele demonstra o menor sinal de vulnerabilidade, sua reação nesse momento é crucial. Não faça disso um grande problema. Simplesmente acolha com calma, aceitação, sem julgamento. Sua compostura nesses momentos ensina a amígdala dele algo fundamental. Baixar a guarda com ela é seguro. Terceira regra: valide as ações dele. Os homens se sentem valorizados quando você reconhece o que eles fazem por você. Em vez de dizer, você nunca me diz que me ama, diga, eu me sinto tão segura com você quando você faz isso por mim. Quando você valida as ações de cuidado dele, o cérebro dele libera dopamina e serotonina. Ele se sente bem-sucedido em seu papel de protetor e essa sensação o faz querer fazer mais por você. Quarta regra: mantenha sua vida independente. Não cancele planos com suas amigas para estar disponível quando ele finalmente decidir procurá-la. Não posponha seus projetos, seus hobbies, suas metas pessoais. Um homem precisa ver que você é uma mulher completa, não uma metade buscando sua outra metade. Paradoxalmente, quanto menos você precisa dele, mais ele vai querer você. Quinta regra: estabeleça limites claros sem ultimatos. Um ultimato é: se não me disser que sou sua namorada em 2 semanas, acabou. Um limite saudável é: estou buscando uma relação comprometida. Entendo que você está processando seus sentimentos, mas não posso pausar minha vida esperando indefinidamente. Quando você estabelece limites desde um lugar de calma e respeito próprio, algo poderoso acontece. Ele vê que você fala sério, e isso ativa algo profundo em sua psique: respeito. Sexta regra:
dê-se permissão de ir embora. Você tem que estar genuinamente disposta a se afastar se ele continua na mesma dinâmica sem evolução. Não todos os amores são para ficar. Alguns entram em sua vida para ensinar algo importante, mas não são para sempre. Quando você se afasta desde um lugar de amor próprio, duas coisas acontecem. Ou ele desperta e vai atrás de você porque não pode suportar perdê-la, ou você cria espaço para alguém que esteja pronto para escolher você sem titubear. A pergunta que realmente importa. Deixe-me perguntar algo incômodo. Por que você fica? Por que está disposta a tolerar a inconsistência, a ambiguidade? Às vezes o que interpretamos como amor é, na verdade, outra coisa disfarçada. Às vezes ficamos porque nos convencemos de que se este homem finalmente nos escolher, isso validará nosso valor. Mas aqui está a verdade que dói. Se você precisa que alguém mais te escolha para se sentir valiosa, você já perdeu, porque entregou seu poder. Seu valor não está sujeito à negociação, não está condicionado a se alguém pode vê-lo ou não. Seu valor é inerente, é imutável, é seu. Quando você realmente integra essa verdade, algo mágico acontece. Você deixa de rogar por migalhas de atenção. Sua pergunta muda. Já não é como faço para que ele me escolha, se converte em ele merece um lugar em minha vida, o amor que você merece. A pessoa correta no momento equivocado ainda é a pessoa equivocada. Você pode ter toda a química do mundo, mas se ele não está em um lugar emocional onde pode dar o que você precisa, então não é sua pessoa. Não agora, talvez nunca. Ficar aferrada à esperança do que poderia ser, enquanto ignora a realidade do que é a forma mais lenta e dolorosa de se perder. Em minha prática clínica, vi isso milhares de vezes. As mulheres que finalmente soltam esse homem que quase as amava, eventualmente conhecem alguém que não as faz duvidar, alguém que as vê e simplesmente sabe. E quando finalmente experimentam isso, percebem algo devastador. Todo esse tempo tentando convencer o anterior de que valiam a pena, estavam se treinando para aceitar menos do que mereciam. A intensidade vem do drama, da incerteza, da montanha-russa emocional. Mas o amor real é tranquilo, é estável, é seguro. Você não tem que adivinhar onde está parada, é coerente, é recíproco, é claro. E sim, pode que não tenha esse rush de adrenalina que vem com a incertidumbre, mas te dará algo muito mais valioso, paz. E a paz é o maior luxo no amor, compaixão, mas não sacrifício. Não estou dizendo que esse homem que está assustado seja um vilão. Provavelmente é um bom homem lidando com seus próprios demônios, suas próprias feridas. Você pode ter compaixão por ele, pode entender seu processo, mas a compaixão não significa ficar presa em seu processo enquanto sacrifica sua própria estabilidade emocional. O amor não deveria requerer que você se abandone para mantê-lo. Se para estar com alguém você tem que ignorar suas necessidades, silenciar seus limites, minimizar suas expectativas, então não é amor o que está preservando, é apego, é medo. O amor real te expande, te faz mais você mesma, não menos. Te dá espaço para ser vulnerável sem se sentir em perigo constante. Te celebra, não te tolera. Minha invitação para você: deixe de buscar sinais de que ele te ama apesar de seu medo. Em vez disso, pergunte-se se seu amor com todo o seu medo é suficiente para você. Pergunte-se se está disposta a sustentar esse espaço indefinidamente ou se sua paz mental vale mais. Porque a mudança real, o amor real que você merece, começa quando você deixa de se trair pela comodidade de alguém mais. E se o verdadeiro ato de amor não é esperar pacientemente a que ele supere seus medos, mas amar-se o suficiente para não se perder no processo,
As mulheres que mais respeito não são as que esperaram anos a que um homem finalmente estivesse pronto. São as que se amaram tanto que, quando alguém não podia igualar sua clareza, simplesmente se foram, com dignidade, com a tranquila certeza de que merecem mais. E o fascinante é que, às vezes, esse afastamento é exatamente o que ele precisa para despertar. Às vezes, um homem não valoriza o que tem até enfrentar a possibilidade visceral de perdê-lo. O que você quer ver quando olhar para trás? Imagine que passa um ano, você está em um lugar completamente diferente e olha para trás a este momento. O que você quer ver? Quer se ver como alguém que ficou esperando, diminuindo suas expectativas, convencendo-se de que isso é suficiente? Ou quer se ver como alguém que teve a coragem de soltar o que não lhe servia, mesmo quando era difícil? Essa versão de você que existe um ano no futuro está olhando para trás a este momento. O que você decide hoje vai determinar se ela te olha com orgulho ou com tristeza. Que mulher você quer ser nesta história? A que esperou ou a que se escolheu? A verdade final. Talvez o verdadeiro problema não é que ele tenha medo de te amar. Talvez o verdadeiro problema é que você tem medo de soltá-lo. Mas a conexão que você sente com alguém que não pode corresponder completamente é uma fração microscópica da conexão que poderia sentir com alguém que sim pode. Há alguém lá fora cuja presença em sua vida vai se sentir como chegar em casa, não como estar constantemente tocando a porta, esperando que te deixem entrar. Mas nunca vai encontrar essa pessoa se suas mãos estão aferradas a alguém que não pode dar o que você precisa. Soltar não é se render. Soltar é fazer espaço ao que realmente merece. O que você merece é alguém que te ame sem condições, sem ambiguidades, sem drama, alguém para quem escolher você não seja uma batalha interna épica, mas a decisão mais fácil que tomou em sua vida. Então te deixo com esta pergunta: quando vai começar a se tratar com o mesmo amor, a mesma paciência que tem estado dando a alguém que não pode fazer o mesmo por você? Porque o dia que redirecionar toda essa energia de volta para você mesma, o dia que se converter em sua própria prioridade, esse é o dia que tudo muda. E talvez esse é o dia que ele finalmente desperta, ou talvez não, mas a diferença é que já não importará tanto, porque finalmente terá a você mesma, e resulta que isso sempre foi suficiente.